dia a todos. Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa nós vamos rezar pelo sétimo dia de falecimento do senhor Olívio José da Cunha e um ano de falecimento da Patrocina Soares da Cruz, 3 anos de falecimento de Sânia Almeida Rocha e pelo 30º dia de falecimento
proclamados aí. A Sâmia faz 3 anos. A Sâmia, nossa, a Dulcina. Além dessas intenções todas que a Deus anunciou lá no início, algumas pessoas mandam para mim também. Então vamos agradecer e bênçãos pela cirurgia da minha irmã, que fez a cirurgia, e sobretudo pelos médicos. A gente rezou lá na casa dela, rezamos um terço, tudo. Pelos médicos lá que fizeram a cirurgia dela. Hernia de disco, né? Aquelas coisas meio... Agradecer, portanto, para a Santa Rita de Cássia, que a minha família é padroeira devota de Santa Rita de Cássia. Lembrar de rezar pela saúde da Edna Matos, pela saúde do Joaquim e da Dona Lídia, enfrentando uma batalha aí. Deus ajuda, não pode desanimar. Abraço também para a Dona Lourdes Bonitona. Muita bênção a todas as pessoas que ajudaram no 18º mutirão de arrecadação de alimentos, que foi ontem. Nós fizemos aqui e também fizemos lá na Tonco para a paróquia Jesus Adolescente. Eu não sei como é que foi lá, se foi bem. 420 quilos só. Na Tonco, 420. Olha que povo sem vergonha. Nós que somos mais pobres aqui, deu 1 tonelada. Pouco também, né, na verdade, se for pensar. Pelo número de habitantes da Guilhermina, etc. Na verdade, também é muito pouco. Mas, enfim, agradecer, né? As pessoas todas que ajudaram. Também agradecer e muitas bênçãos. Que Deus abençoe o seu José Petroni, o José Ramos, a Marilza, também que pediu. Bênçãos pelo aniversário de... isso aqui é do Itaim Paulista. Da Maria Aparecida, 46 anos. Filha dedicada da Dona Didi, já falecida, vocês sabem. A Maria Aparecida largou tudo. Quando a mãe ficou muito mal, muito doente mesmo. Ela largou tudo, largou o trabalho, largou tudo para cuidar da mãe. Ela fez 46 anos de vida. Agradecer a Deus pelo empenho dela. Agradecer também ao Lírio, chamo de Lírio, lá da CLBB, que trabalhamos juntos, fez 51 anos de vida. Agradecer pela vitória. Sim, pela vitória da Lara. O time da Lara ganhou do Olivetano, handball. Ganhou lá. Rezar também em memória de Robson de Lima. É polonês o nome, eu não sei falar. Hidlewski, acho que é. Robson de Lima Hidlewski. E também um pedido para a Pamela Mércia Ramos, que acabou de ganhar nenê, tudo, e um problema de lactação lá. E também, ontem me ligou uma pessoa também que pediu para rezar por ela, minha tia, lá de São José dos Campos, minha tia Abigail, viúva, né, casada com meu tio Hélio, que já faleceu. E agradecer a ela pelas palavras bonitas que ela falou para mim, para a igreja aqui, São Francisco de Assis. Vocês viram que tem mais coisa para agradecer do que para pedir, né? Que o Senhor nos dê a sua paz para todos nós, que temos sempre viva a esperança no coração, que Deus confirme as pessoas que são verdadeiras, as pessoas que são realmente palavras proféticas, diz o Eclesiástico, e que Deus escute as nossas preces e abençoe sobretudo o nosso povo que precisa tanto de juízo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós se fez homem, esteja convosco.
peçamos no início da celebração, abramos o coração para receber o perdão de Deus, para sermos pessoas de fé qualificadas para receber a comunhão, a Eucaristia. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cristo, tenha misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós. Vamos agradecer e louvar a Deus. Senhor Criador e Senhor Criador, ó Deus de todas as coisas, lançai sobre nós o teu olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do teu amor, dai-nos a graça de te servir com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir o texto da palavra, começando pelo livro do Êxodo, que é o livro mais perigoso da Bíblia, é o livro do Êxodo. Muita gente teria vontade de arrancar esse livro e jogá-lo na lata do lixo, porque é o livro mais perigoso. É o livro que fala de política, é o livro que fala de religião, é o livro que fala da alma das pessoas, é o livro que fala da natureza do ser humano, é tudo essas coisas. Então é um livro que escancara assim, a vida das pessoas, né? E aqui do Êxodo, o autor mostra como o povo é sem vergonha, como o povo é traidor. O povo é traidor. Foi de tudo, aquela escravidão, 200 anos, aquele trabalho de Moisés, de tirar aquele povo todo, de organizar aquela gente toda, né? Que é Moisés que organiza em tribos, e não sei o quê, fazer uma luta danada, sai da escravidão,
vai embora caminhar para a terra prometida. E mais o povo, minha filha, é traidor. O povo é Judas Iscariote na alma, viu? Que aqui você vai ver aqui, olha, Moisés virou as costas, foi falar com Deus, ficou 2 meses no Monte Sinai falando lá, com Deus, falando com um mato lá queimando lá, né? Porque Deus não aparecia assim, corpo, né? Estava falando com Deus lá. E o que o povo fez? Vamos voltar para o Egito, que lá a gente era escravo, comia lavagem, vivia na pobreza, mas a gente era feliz, gostava, aqui no deserto, olha no deserto. Isso porque Deus tinha feito já o pão vindo do céu, a água da povo, minha filha, olha, é triste. E aí Deus fala para Moisés, ó, Moisés, volta lá, porque esse povo não adianta, né? O povo tem a cerviz dura, isso daqui, olha, daqui dura, ele não consegue fazer assim, não consegue. Entendeu? Ter humildade, né? Reconhecer. O povo quer sempre voltar para trás, sempre. O povo adora isso. Então tá aí, ensinamento aí. Sim, umas reações de Deus quase humana, né? É quase humana. Você faz o bem, ajuda, não sei o quê, aí recebe aquela facada nas costas. A reação de Deus é de decepção completa. Deus tem vontade de destruir, de acabar com aquela raça, não sei o quê. É muito interessante. O livro do Êxodo vai mostrando assim esse aspecto mais humano de Deus. Ele sente a mesma coisa que a gente. É interessante. Por isso, o salmo de hoje, o salmo número 50, é muito bonito. É um salmo que fala que a gente vive assim no cotidiano da vida. A gente vive numa luta permanente contra o mal, contra o pecado, contra o erro. E a gente reconhece isso, a gente tem que reconhecer isso, né? Nós não vivemos num mundo isento, nós vivemos num mundo onde existe o mal, existe o pecado. A gente é induzido a seguir o mal, a errar. E o salmista sempre implora perdão para Deus, né? Ele até fala, o meu pecado está sendo na minha frente. Davi rezava muito esse salmo, né? Davi, meu pecado está sendo na minha frente. E é verdade, se a gente bobear,
a gente, olha, não tem chance. Nós seremos devorados mesmo pelo mal. Então, Davi sempre pedia: tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia de todos nós. A grande luta da gente é ter um coração puro. Não é uma pureza moralista, não é uma pureza, vamos dizer assim, cândida. É uma pureza da consciência, é uma pureza que brota da consciência, que é aquilo que Alcante escreveu, né? A crítica da razão pura, né? Antes, quando escreveu aquele filosofia, a crítica da razão pura, ele falava de uma pureza, mas não era uma pureza assim, esquisita. Era uma pureza da consciência, né? Porque ter consciência produz uma pureza na sua vida, no seu caminhar, né? É muito importante, né? Então, criar um coração puro, ter um coração puro, é o que diz o Salmo: compadecei-vos, Senhor, de mim, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia, apaga de mim os pecados, me lava de toda iniquidade, purifica-me de todas as faltas. Olha lá, cria em mim, ó Deus, um coração puro, faça nascer dentro de mim uma inteligência boa, um espírito firme, decidido. Não queira repelir-me, não se afaste de mim, não se afaste também de mim. Não retireis de mim esse desejo, essa vontade de te agradar. Abri, Senhor, os meus lábios. Aquela oração que a gente faz quando reza o breviário, né? Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Sacrifício agradável a Deus é esse. É um espírito arrependido, é um espírito decidido. Não despreze, Senhor, o teu servo que se humilha e que de coração pede a tua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Paulo, vamos ouvir Paulo, Timóteo, que é outro também que se apoia na misericórdia de Deus. Paulo fala assim: não teria salvação se não fosse a misericórdia de Deus. Eu segui um caminho totalmente errado, não só no judaísmo, para ser doutor da lei, fazia aquelas coisas, tinha vontade de matar os que seguiam Jesus Cristo, e se desse eu matava mesmo. Então eu não tinha salvação nenhuma, não tinha salvação nenhuma, e só pude sentir alegria pela misericórdia de Deus. Paulo é um dos que vai fazer uma reflexão sobre a misericórdia antes dos evangelhos. É ele que vai falar muito sobre a misericórdia. O Papa João Paulo II até escreveu um documento, uma encíclica, que é uma atualização da Bíblia para a gente, né, para a gente pensar e refletir, chamado Dives in Misericórdia, quer dizer, Deus é rico em misericórdia, né? A misericórdia de Deus, se não é isso, nós estamos lascados. Mas encontrei misericórdia, porque agia na ignorância de quem
ao Rei dos séculos, imortal e invisível. Achou? Oh, quer ver que bênção, que coisa boa, né? Vamos ficar de pé, vamos aclamar o Evangelho lá com aleluiazinha para ele. O texto é de Lucas 15 hoje. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Aguenta firme aí com o Evangelho hoje do tamanho do metrô, hein? Naquele tempo, os publicanos e os pecadores chegaram perto de Jesus para escutar o que ele falava. Os fariseus, entretanto, e os escribas, os estudiosos da Bíblia lá, cochichavam entre eles, dizendo assim: esse homem aí, hein? Esse homem aí, ó, acolhe os pecadores, almoça, come com eles, esse homem não presta realmente. E Jesus então disse para todo mundo essas parábolas. Primeira, espera um pouquinho, quem dentre vocês que tem 100 ovelhas, perde uma, não deixa as 99 no deserto para ir procurar aquela que está perdida, até achar. Quando encontra, põe-na alegremente nos ombros, chega em casa, chama os amigos e os vizinhos, e fala para os vizinhos: olha, vamos se alegrar todo mundo, porque eu encontrei aquela ovelha que eu perdi. Eu digo para vocês, no céu haverá mais alegria porque por um só pecador que se arrepende do que por 99 que acha que não precisa de arrependimento. A outra parábola, ou então, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, tendo perdido uma, acende a lamparina, varre a casa, procura cuidadosamente a moeda até encontrar, e quando acha, chama as amigas, as vizinhas e diz: vamos festejar, alegre-se comigo, porque acabei encontrando a dracma que eu perdi. Eu digo para vocês, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Aí vem o ápice, a terceira parábola. Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse para o pai: pai, me dê o dinheiro que cabe para mim, da minha herança que me cabe. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo juntou tudo que tinha, os seus haveres, e foi embora. Partiu para um país distante e chegou lá, ele esbanjou todo o dinheiro. Esbanjou o dinheiro, gastou o dinheiro, gastou o dinheiro com uma vida assim totalmente desenfreada. Gastou tudo, acabou o dinheiro, chega a fome no país, naquela região. E ele começou a passar fome. Um homem que tinha tudo, passou a passar fome.
Então ele foi procurar serviço, não achava. E se submeteu a trabalhar por um homem que tinha uma criação de porco. E ele foi lá cuidar dos porcos. E ele pegava a comida que os porcos comiam, para comer. Mas o patrão proibiu ele. A comida é dos porcos, não é para você não. Bem desejava ele matar a fome com aquelas coisas nojentas, né? E os porcos comiam, mas nem dava. Aí ele parou, pensou, caiu em si e disse: puxa vida, quantas pessoas trabalham lá para o meu pai e come, tem pão, tem tudo em abundância, e eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para casa, vou embora, voltei com o meu pai e dizer, diante do pecado que eu cometi, dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor. Não precisa me chamar de filho, mas o Senhor pode me tratar como se eu fosse qualquer empregado seu. Então ele vai, se põe a caminho e foi ter com o pai. Ele estava longe ainda, quando seu pai enxergou ele vindo pelo caminho. E o pai encheu-se de compaixão, correu até o encontro dele e abraçou o filho, deu um monte de beijo nele e disse para o filho, e o filho falou logo para o pai: pai, eu pequei contra Deus, pequei contra o céu, desobedeci o Senhor, fui tonto, burro, etc. Olha, não mereço ser chamado teu filho, não precisa me considerar como seu filho, trata-me somente como se eu fosse um empregado seu aí. Tá bom. Mas o pai falou: peraí, manda trazer aí uma roupa bonita, uma veste bonita, manda comprar um anel bonito para colocar no dedo dele, uma sandália boa para ele colocar no pé. Manda matar aí um bezerro, uma coisa bonita que tem aí, bem saudável. Vamos fazer uma festa. Vamos comer, vamos festejar, porque meu filho estava morto. Ele estava morto e voltou a viver. Estava completamente perdido. E foi reencontrado. E aí começou aquela festa grandiosa, né? Mas o irmão dele, o filho mais velho, né, que estava trabalhando no campo, quando chegou em casa, se aproximou da casa, ouviu aquela festança toda, tudo aquilo, chamou um dos empregados e falou: o que está acontecendo? O que é isso? Aí o empregado falou: você não sabe, o teu irmão mais novo, ele voltou e o teu pai mandou, comprar roupa, anel, sandália, mandou até matar um bezerro novo, bonito aí, para fazer uma festa, porque ele chegou vivo, chegou são e salvo. O irmão mais velho fechou a cara, ficou emburrado, ressentido, o mal aparecia na cara dele. Ficou ressentido e nem quis entrar em casa. Então o pai foi até lá fora conversar com ele, mas ele, amargurado, ressentido, disse para o pai, gritando com o pai: puxa vida, eu tantos anos trabalho para o Senhor,
tantos anos eu te sirvo, nunca desobedeci o Senhor numa ordem qualquer. E o Senhor nunca me deu nada. Nunca me deu nem um cabrito para eu fazer uma festa, chamar meus amigos e fazer uma festança aí com eles. E agora, quando esse teu filho, ele fala assim, quando esse teu filho desregrado volta para casa, um filho seu que consumiu o dinheiro com prostituta, com mulher da vida, com tanta porcaria, esse o Senhor recebe e manda fazer essa festança toda. O pai disse para o filho mais velho: filho, você está sempre aqui, sempre comigo, e você sabe que tudo que é meu é teu. Mas nós temos que celebrar, que festejar, ficar feliz, porque esse teu irmão estava morto e voltou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Podemos sentar. Olha, minha gente, Lucas realmente, como eu já disse para vocês, ele sintetiza essas três parábolas. Ele chama de evangelho dentro do evangelho, Lucas, né? Chama evangelho dentro do evangelho. De todas as parábolas de Jesus, essas três para Lucas é fundamental. E ele, não sei se você percebeu, as parábolas, elas têm assim uma progressão de emoção. Uma é uma ovelha. Ovelha é um bicho. É um bicho. O cara tem 100. Uma que se perde, tanto faz. É um bicho. A outra mulher perde uma moeda. A moeda é uma moeda. Mas olha a progressão, né, de emoções. A terceira parábola é um filho que se perde. Não é um bicho e nem é uma coisa qualquer. É um filho. Então você veja a progressão. Até por isso que é aquela que a gente fica assim impactado, né? Não tem uma vez que você leia essa Lucas 15, essa parábola do filho pródigo, você não fica assim meio impactado realmente. Mas grandes revelações, né? Esse texto do Evangelho de hoje. Jesus percebeu logo na sua caminhada que tinha uma coisa que acaba desviando as pessoas, que fazia as pessoas ficar ruim. Sabe o que era? Era o mau uso do dinheiro. Por isso no livro do Êxodo está lá, o povo faz o bezerro de ouro. Né? O bezerro de ouro ali simboliza o dinheiro, simboliza um modo de produção novo que passou Israel a adotar, que é a criação de gado. Porque até então o povo era agrícola, não conhecia a técnica da pecuária. E eles conheceram a técnica da pecuária no Egito e viram que a pecuária dá dinheiro. Por isso que é um bezerro. Não é uma galinha, não é um pato, não é um galo, não é nada, nem outro bicho, é o bezerro. Justamente por causa disso. E amam o dinheiro. Aquilo ali é a declaração do povo. Amar o dinheiro, sobretudo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro e acima de tudo. E Jesus logo percebe que essa questão é séria. E isso pode acabar destruindo a vida da pessoa. Isso pode desvirtuar a vida da pessoa, pode fazer coisas horrorosas na vida da pessoa, tudo por causa disso. Não é o dinheiro em si, mas é o mau uso do dinheiro. É o mau uso, é o uso que você faz. É que pode levar você para o brejo, para onde não dá. Olha, no Novo Testamento tem muitos casos a respeito sobre isso, exemplos sobre isso.
Mas Lucas, quando escreveu o Evangelho, também escreveu os Atos dos Apóstolos. E Lucas, ele faz uma ligação dessa fala de Jesus, que Jesus vai ser mais explícito mais para frente, né? Ele ainda não foi tão explícito, mas depois ele vai ser, mais daqui para frente ele vai ser explícito. Lucas vai fazer essa ligação com um episódio que aconteceu numa comunidade, Atos capítulo 5, que era uma comunidade muito boa, liberdade, todos se sentiam bem, e tinha lá um casal chamado Ananias e Safira. Esse casal era maravilhoso, só que é de fingimento, de mentirinha. Lucas dá, capítulo 5 do Atos. Só que é de mentirinha. Uma tragédia. Mentindo para a comunidade, mentindo para Deus. E Jesus sempre fez esse alerta: não se mente para Deus. Não se engana a Deus. Esse é um exemplo negativo aqui da história, né? Jesus sempre faz esse alerta. Mas é claro, Jesus falava tantas coisas assim que ninguém lembra. Ele arrumou mais inimigos falando essas coisas do que amigos, na verdade. Cada vez que ele falava desse assunto, vixe, o povo ficava pé da vida com ele, os fariseus então pior, nossa Senhora. Lucas narra lá no Atos dos Apóstolos esse episódio do casal, porque realmente ficou famoso. E todas as comunidades de Paulo ficaram sabendo dessa história, desse episódio, como exemplo mesmo, né? De como não agir, como não ser assim. Esse casal, eles fingiam que não tinha dinheiro. Eles eram assim, eles fingiam que não tinha dinheiro para não ajudar a comunidade, para não ajudar as pessoas necessitadas da comunidade. Porque vamos lembrar, as primeiras comunidades que Paulo formou, não era como é hoje. O público cristão era de gente muito pobre. Então eles viravam cristãos, participavam da Eucaristia do domingo, e as pessoas que tinham mais dinheiro, elas faziam uma espécie de almoço, de janta, de umas coisas assim depois, para que eles pudessem também ter esse alimento de sobrevivência, né? A prática era essa. Acontece que esse casal, Ananias e Safira, eles tentam enganar a comunidade, tentam enganar o povo, enganar a Deus. E não era só o engano em relação ao dinheiro, só em relação ao dinheiro. Era muita coisa, muito pecado associado a isso. É a fraude, que é crime, a mentira, que é crime, a ação conjunta, né? Ele e a mulher combinavam. A mentira era conjunta, e muitos outros pecados, né? Bom, só quem pratica essas coisas, esses pecados abomináveis, é que pode responder essas perguntas, né? Por que você tem que fingir? Não tem necessidade de fingir. Por que você não quer o bem da comunidade? Não tem necessidade de você agir assim. Diga logo, eu não quero o bem da comunidade. Não tem necessidade. Por que você não quer ver o bem dos outros? Só quem comete esses pecados pode responder isso aí, essas perguntas. Esse casal foi amaldiçoado, vocês sabem da história. Foi amaldiçoado. Amaldiçoado por quê? Porque eles tinham liberdade. Na comunidade você tem liberdade. Liberdade é um bem, é um patrimônio, é uma coisa boa. Você não pode corromper a liberdade. A liberdade que você tem não pode se corromper. Você não pode corromper isso. O Pedro estava na cadeia, vocês sabem da história. Pedro estava na cadeia, saiu da cadeia em Jerusalém, foi lá para a comunidade. Ele participava lá. E quando ele chegou, logo contaram para ele a história.
Logo contaram para ele essa história. Aí Pedro, claro, chama os dois, né, para conversar. Pedro conversa com os dois. E Pedro chega a essa conclusão, assim, do ponto de vista racional. Não tem explicação isso. É somente o mal que encheu o coração deles. O mal encheu o coração. O diabo encheu o coração. O diabo entrou no coração deles. Então não tem explicação. Pedro chama o Ananias. Por que você fez isso? Por que você agiu assim? Por que você está na comunidade e está contra a comunidade? Por que você está sempre agindo desse jeito? Estou calado, não adiantou nada. Caiu um raio, matou o Ananias na hora. Na hora. Aí vem a Safira, que não sabia de nada o que aconteceu. Vem a Safira e a mesma pergunta, a mesma coisa. E acontece a mesma coisa com ela. Um raio, pá. A grande questão é, para esse casal, a igreja, a comunidade não tem valor. Essa é a questão, essa é a verdade. A igreja, a comunidade, que é instrumento de comunhão de Deus, instrumento de comunhão com aqueles que precisam, necessitam, de espiritualidade, de ajuda mesmo até, não tem valor para eles. A única coisa que tinha valor para eles era o quê? Era o dinheiro que eles tinham guardado. E não era pouco. É aquele do domingo passado, a maturidade. Quando falta maturidade na fé, Deus me livre e guarde. Horrível. E a gente sempre se pergunta, meu Deus, por que essas pessoas não são capazes de perceber o valor da comunidade, o valor da fé? O que acontece? É o assunto do evangelho de hoje. É uma espécie de evangelho dentro do evangelho, né? É o ponto alto na caminhada de Jesus. São as parábolas da misericórdia, 3. Primeira fala da ovelha perdida, segunda da moeda perdida, terceiro do filho perdido. É a escala dos valores. E é o ponto mais alto é a questão do filho perdido. Jesus se dirige a todos nós e nos ensina que Deus não tem raiva da gente, Deus não tem ódio da gente, mas Deus quer que a gente tenha juízo. Deus quer que a gente tenha o que a Bíblia chama de retorno. Deus quer que a gente se volte para Ele, né? Que a gente tenha consciência do valor da vida, do valor das coisas. Jesus sabe que ele é acusado de andar com pessoas impróprias. Está cheio, pessoas impróprias. Impróprias, consideradas impróprias pelo sistema religioso judaico do Antigo Testamento. Por isso essas parábolas mostram o amor de Deus para conosco e amor até para com esses que não entendem. Jesus nunca quis mandar ninguém para o inferno. Ele, quando questiona o fariseu, questiona o doutor da lei, ele, quando cria aquele ambiente de conversa dura, ele está querendo condenar o cara, ele quer que o sujeito pense. Sempre é assim. Deus quer salvar a gente. Né? Deus sabe que a gente é fraco, que a gente é besta, que a gente é tonto, que a gente cai em qualquer conversa, ele sabe. Ele quer ajudar a gente. É por isso que essas parábolas são muito importantes, porque demonstra isso, o amor de Deus para conosco e de como a gente tem que retribuir esse reconhecimento. Mas a parábola da moeda, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Eu vou tentar colocar vocês no contexto, porque o Evangelho não fala desses contextos, né? Ele supõe que você já saiba. A parábola da moeda perdida é muito bonita, é curtinha e muito bonita.
Todo mundo sabe que no tempo de Jesus, até hoje, hein? No mundo judeu e no mundo árabe, quando acontecia o casamento, a noiva ganhava 10 moedas. Uma amarrada na outra, assim, parecia um cordão. E ela pegava aquelas moedas e botava assim, amarrava aqui em cima, assim, na testa. Debaixo do véu, ela colocava aqui. A pessoa fica linda. Se a pessoa é rica, a moeda é de ouro, cascou. No caso aqui, a pessoa, você vê que a moça que casou não é rica, porque ela é dracma, moedinha chumbrega. Mas aquilo tem um significado para ela, que não é a moeda, mas aquilo tem um significado para ela, do casamento, do amor do marido, do amor dela pelo marido. Aquilo tem um significado tão... Mas acontece que uma das moedas se soltou e perdeu. Não acha? E ela então se empenha, olha o empenho dela para achar uma moeda. Ela poderia pensar assim, se ela fosse meio retardada, ela poderia pensar assim: eu tenho 9, meu marido não vai nem perceber, entendeu? Não, ela preza aquele amor daquele rapaz que tem por ela ama aquela vida dela, e aquelas moedas simbolizavam isso. Então as moedas que faziam parte do dote, né? Do dote do casamento, é o símbolo do amor. É o amor. Por isso ela, quando perde aquela moeda ali, que não valia nada, dracma, quando perde aquela moeda ali, ela fica doida. Ela começa a se varrer, sem procurar, e ela, quando acha a moeda, a alegria volta no coração da vida dela. Ela chama as vizinhas, faz uma festa. Olha, eu achei a moeda. Você veja que, né, ela reúne, celebra a alegria, né? Celebra essa palavra da moeda perdida é linda, porque ela celebra o amor, a felicidade que ela tem, né, na vida. Então, a alegria que os 3 personagens demonstram, o pai também, né? É engraçado, viu, gente? Nas parábolas, o personagem central não é a ovelha, não é a moeda e nem é o filho que se perde. Nas parábolas da misericórdia, o personagem central é o pastor, é a mulher, e no filho pródigo é o pai. Esses são os personagens centrais. A gente é tentado achar que, pelo tom, né, da narrativa do Evangelho, há um desvio, né, de quem é importante na parábola. O importante é o pastor, a mulher e o pai. O pai. A ação deles os torna protagonistas da misericórdia de Deus. Mas o problema é que um filho não é uma coisa material. Um filho não é um carro, o filho não é uma conta bancária, o filho não é um objeto, um filho não é qualquer coisa, não. Não é um objeto, um filho é uma pessoa, um filho é você, um filho é parte de você, o filho não é uma coisa que você descarta, né? Olha, nós damos valor às coisas, a gente dá muito valor às coisas, com muita intensidade. E às vezes a gente não dá valor à vida humana,
e as pessoas. Ele não dá. Nossa cabeça está lá no Êxodo. Por isso, a conclusão final, o pai diz para o filho mais velho: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar. Esse teu irmão que estava perdido, estava morto e voltou a viver. Lembra do domingo passado? Paulo pede a mesma coisa para o Filemão, né? Para receber o Onésimo. O Onésimo é um cachorro, um vagabundo, um cara safado, um escravo. Onésimo, cachorro, vagabundo. O Filemão botou ele para trabalhar dentro de casa. Chegou uma hora que quando ele pegou confiança, ele roubou. O Filemão caiu no mundo. E ele teve o azar de ser preso em Éfeso e acabar encontrando Paulo dentro da cadeia. Aí quando eles conversaram dentro da cadeia, o Paulo disse: espera um pouquinho, mas eu conheço esse Filemão. E aí mostrou para o Onésimo o erro dele. Poxa vida, está errado. É claro que o Filemão não vai querer nem ver sua cara, rapaz. Ele vai, pela lei, ele tinha direito de dar uma sova boa, acabar com a sua vida. Então a gente dá valor a certas coisas que realmente não tem valor nenhum. A gente é o filho mais velho. Você vê uma pessoa feliz, você tem que ficar feliz, meu filho. Não é sentir amargura, não é ficar igual o filho mais velho, né? Quando o filho mais velho, ele muda a cara dele, o mal entra nele, assim, ele fica com inveja, ele fica com uma coisa horrorosa, ele xinga o pai, ele não aceita aquilo. Mas Deus quer salvar o filho mais velho. Deus não tem ódio do filho mais velho, porque ele sabe, ele está sendo influenciado por aquelas coisas do mundo ali. E Jesus, quando conta essa parábola, ele salva o filho, o pai, na figura do pai. O pai salva o filho mais novo e salva o filho mais velho. O objetivo é salvar. O objetivo, às vezes, é até sofrer. Às vezes até sofrer. Porque o filho mais novo, que já tinha toda aquela carga, né, nas costas do erro, da culpa, de tanta coisa. Você imagina quando encontra o filho mais velho. Ele sofre, vai sofrer. Então, e o tempo depois vai mostrar, né, que a misericórdia, o amor verdadeiro é tão fundamental na nossa vida. Não seja o filho mais velho. Larga de mão disso, não deseja o mal. Assim também é na sociedade. A gente quer o mal da sociedade, quer o mal do Brasil, quer o mal de tudo. A gente quer que... Por favor, não seja assim. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com você mesmo, porque Deus não tem nada a ver. É você que tem problema. A pessoa que não tem problema, não é Deus que tem, é a pessoa que tem. Reconcilie-se com você. Seja uma pessoa realmente boa, madura na fé, confie plenamente em Deus. Não deixe Caim tomar conta da sua alma. O Caim lá do passado, né? Do Gênesis, né? Caim. Lembra do Caim? Vivia a mesma felicidade que o outro. Mas chega uma hora que a inveja, o rancor, né? O ciúme toma conta dele e ele faz o primeiro grande pecado da Bíblia: matar o outro, eliminar. Isso ficou conhecido como Caim, né? Por isso que na literatura, da ficção científica, o Caim é um exemplo, né?
A Márcia lembra, a Márcia gosta do Jornada nas Estrelas, né? Não tem um personagem chamado Khan, que é um dos famosos, né? Tem até um filme só sobre ele, né? O Khan. O Khan vem de Caim, né? É o oposto, é o mal, é o cara que é o mal, ele quer destruir, né? A ira de Khan, Jornada das Estrelas, né? Que é contra o Kirk, é contra todo mundo, é contra o bem, é contra ele é cruel, ele é mau. Então não deixe, né? E na psiquiatria, os psiquiatras também chamam de síndrome de Caim, né? Quando a pessoa ela é tomada por essa raiva interior, raiva dela, raiva dos outros, esse ódio de si, ódio dos outros. É o psiquiatra, o cara tem que ser internado tomar remédio para não se matar, para não matar o outro. Se chama síndrome de Caim. Não deixe essas coisas, não deixe o ódio, a raiva tomar conta de você, do seu coração. Não permita, tenha uma fé amadurecida, como pede Jesus nesses últimos domingos para a gente. Muito bem, vamos ficar de pé, vamos fazer a profissão de fé de um outro jeito que pode ser também feito aos domingos. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Essa é a nossa fé que da Igreja recebemos, dos apóstolos recebemos, que professamos com muita sinceridade, razão da nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fazer as preces, coragem. As preces, é a Márcia que vai fazer? Então, qual que é o roteiro que vai pegar? Pode ser daí? Mas pode vir aqui, ó. Senão você não aparece. Ao Senhor Deus de bondade, elevemos nosso amor com amor e confiança. Ele é infinitamente bom e não nos desampara em nossas decisões. Fazemos ser uma igreja viva e comprometida, humilde e misericordiosa, para que sejamos sinais de vosso reino comum, nossos pedidos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos todos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Dá-nos a graça de descobrir cada dia vossa sabedoria divina, para que vivamos de acordo com vossa vontade, nossos pedidos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Tornai-nos irrepreensíveis em vosso amor, para que testemunhemos a verdade de vosso Filho Jesus, nossos pedidos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Fortalecei os missionários de vosso reino, e que, amparados por vós, anunciem com alegria o evangelho da salvação, nossos pedidos. Senhor, Deus da luz, atendei-nos. Senhor Deus, guardai-nos em vossa misericórdia, pois só em vós encontramos a vida que buscamos e a paz que desejamos. Vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Exatamente as pessoas que não estão aqui, pessoas que deixaram claro sua vontade Para que aprendam, reaprendam de novo a louvar e dar graças a Deus. E também por todas as pessoas que assistem à missa pelo vídeo lá, que a gente envia, para que vocês também, durante a semana, botem lá o vídeo, reescute
o texto do Evangelho, reescute a pregação. Se quiser me xingar, pode xingar na sua casa à vontade, não tem problema nenhum, está todo mundo perdoado, perdoou todo mundo, né? Mas que a gente reze por essas pessoas, né? Todo mundo faz falta na comunidade, vocês sabem disso. Todo mundo faz falta, a gente fica tão triste, né? Quando a pessoa abandona a comunidade, quando a pessoa não vai, né? Não sei. É tão assim, a gente fica triste mesmo, a gente sente tristeza. E lembrar sobretudo dos perdidos, né? Dos filhos pródigos, que abandonaram a família, abandonaram seus pais, né? Lembrar dessas pessoas e lembrar que Deus ama tanto essas pessoas como ama a gente, né? Como ama nós. Não tem amor mais para um do que para outro. Deus não é assim, né? Deus não age desse jeito. É lógico que às vezes Ele tem vontade de fazer umas coisas, mas a gente está sempre pedindo, sempre intercedendo junto a Deus, que Ele revele sempre esse amor por todos nós. O ofertório, como vocês sabem, nós estamos fazendo no final da missa, lá na porta. Aquele ofertório que o povo vem na frente, está fazendo lá no final, né? Foi lá por conta da pandemia e nós acostumamos também fazer desse jeito, que também é correto, do mesmo jeito. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra, trabalho do homem que nós apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto de Deus, o homem que nós apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração muito humilde, sejamos, Senhor, aqueles por vós, nosso sacrifício, de teu modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Para a glória do seu nome, para o nosso bem. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei essas ofertas de teus fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós para a glória de teu nome sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças à nossa salvação, glorificá-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade, fonte da vida, criaste o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitos alegrar na claridade da tua luz. Inumeráveis coros de anjos estão na tua presença para te servir e contemplando a glória de teu rosto,
dia e noite cantam os teus louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz, a criação inteira, aclamamos o teu nome, dizendo com alegria, uma só voz. O céu e a terra clamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com a sabedoria e o amor. Formaste o homem à tua imagem e lhe confiaste o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, o seu Criador, exercesse o domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a tua amizade, não o abandonaste ao poder da morte, mas na vossa misericórdia todos socorrestes, para que todos aqueles que te procuram te encontrem. Repetidas vezes o Senhor fez aliança com os homens e pelos profetas, os formaste na esperança da salvação. Ai, de tal modo amaste o mundo, ó Pai Santo, e quando chegou a plenitude dos tempos, o Senhor nos enviou como Salvador, teu Filho Jesus, teu Filho único, feito homem pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria para quem sofre, para cumprir teu plano de salvação. Teu Filho Jesus voluntariamente se entregou à morte, e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de que vivamos não para nós mesmos, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícia dos dons, para continuar a sua obra nesse mundo e consumar a santificação. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique esses dons, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou como sinal da eterna aliança. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. Durante a ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, de igual modo, tomou o cálice com vinho, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo, sua descida à mansão dos mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão ao céu,
e esperando a sua vinda gloriosa, nós te oferecemos o seu corpo e o seu sangue, o sacrifício do teu agrado, a salvação para o mundo inteiro. Olhe, Senhor, para nós, para o nosso sacrifício, para a nossa oferta, que o Senhor preparou para a igreja, e conceder por tua bondade a quantos vamos participar do mesmo pão, do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da tua glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos esse sacrifício. O teu servo, o Papa Francisco, nosso bispo, Dom Manuel, todos os bispos e ministros sagrados e ministros extraordinários, o povo da nossa paróquia que te apresenta as suas ofertas, os membros da nossa igreja, todo o teu povo santo e todos aqueles que te procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo. Lembramos do Olino José da Cunha, da Dona Dulcina Soares da Cruz, da Dona Rosa também, lógico, da Sâmia de Almeida Ronque, do Nivaldo Contro, do Robson de Lima Hidrevski e de tantas outras pessoas, de todos os fiéis defuntos, cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, teus filhos, conceda, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, a Mãe de Deus, os apóstolos e todos os santos, para que no teu reino, com a criação inteira liberta do mal, do pecado, da morte, cantemos eternamente a verdadeira glória e o verdadeiro louvor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E na oração do Senhor, novamente recordamos aqueles nossos pedidos, fizemos no início, né? A maioria de agradecimento, né? A Deus, e Deus atenda também vocês, quem tiver coração verdadeiro aí, quem for falso não é para atender não, né? Que Deus atenda o coração de vocês, os pedidos de vocês, atenda as necessidades de vocês, claro, de quem é verdadeiro, quem é falso não vai atender mesmo. Mas rezemos então, com amor e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Deus nos livre de tudo quanto é mal, pela sua misericórdia, livre a gente do pecado, de tudo quanto é perturbação que tem aí, e que mantenhamos vivo a esperança, a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. O corpo do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos, sirva para a vida eterna. Amém. Como Deus é bom, como é admirável a sua bondade, como Ele nos protege,
É em Deus que encontramos o nosso refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Viram que bonito? Jesus ensina, mostra para a gente quem é Deus, esse Deus que você acredita. É esse Deus misericordioso. Não é trouxa, Deus não é trouxa. Não vai pensar que a misericórdia de Deus é igual a ser trouxa. Não é isso não, hein? Cuidado, hein? Vai fazer igual o Ananias e a Safira, né? Pensar que Deus era trouxa, né?
E para Deus tomar aquela atitude com aquele casal lá, minha gente, ó, acho que passou mesmo do limite, né? Porque é muito difícil, né, acontecer isso. Tem gente que passa do limite mesmo, né? Mas enfim, é esse Deus que é anunciado por Jesus. Que Jesus revela para a gente, que Jesus mostra para a gente. Agora, não seja sacana, né, gente? Não é nem bonito você ser sacana com outra pessoa, imagine com Deus, né? Não seja sacana, que aí não tem papo, aí não adianta. Às vezes a pessoa está passando por certas coisas, sofrendo muito, e a gente fica com tanta dó, com tanta pena, não é para sentir dó não. Às vezes a pessoa está passando essas coisas porque quis ser sacana, né? Quis ser sacana com o outro, quis enganar Deus, quis mentir para Deus. Não é para sentir dó, não. Você tem que ter essa noção. Às vezes, as pessoas passam por certas coisas porque precisa mesmo passar. Você viu o filho mais novo lá? Cabecinha dele, voada, vou pegar o dinheiro, vou sair, vou me divertir, vou não sei o quê. Ele nem foi sacana com o pai, né? Ele foi verdadeiro. Eu quero o dinheiro que eu vou farrear mesmo, eu vou viver a minha vidinha. Você vê? Né? Agora, ele não quis mentir, né? Ele não mentiu para Deus, ele não mentiu para o pai, né? Por isso que ele recebe ele é recebido, né, de volta, ele é aclamado de volta, né? Não pode ser sacana, é só isso. Tem essa maturidade. Quem é sacana com Deus só se ferra, viu, gente? Seja padre, seja bispo, seja leigo, seja pastor, seja o que for. Quem quer ser sacana com Deus, olha, Deus me livre. Tá bom? E que vocês tenham um domingo bom, domingo santo. Celebrem, comentem, falem do Evangelho de hoje para as outras pessoas. Seja um anunciador também de Jesus, né? Para as outras pessoas. Creia, ame a igreja, ame a comunidade, caminhamos junto. Ninguém tem receita para caminhar, a gente sempre caminha junto, né? Sempre. E aquelas pessoas que assistem pela internet, aí, assistem por esse vídeo também, obrigado também. E que vocês também possam se sentir participantes, né? Estão sempre no coração da gente. Estão sempre aqui presentes no coração da gente. Oremos. Senhor nosso Deus, conceda que esse sacramento do céu que recebemos nos santifique mais. Santifique sempre a nossa alma, o nosso corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude que nos dá vida no Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem, minha gente. Paz de Cristo para todo mundo. Ânimo, viu? Coragem.